Olá, hoje eu quero conversar com você sobre criatividade e eu tenho o intuito agora de compartilhar uma palestra que fiz durante a Semana de Integração dos Calouros na universidade onde eu sou professor do curso de Medicina. O tema criatividade é um tema que me fascina bastante e eu tenho certeza que você vai ter bons insights, bons aprendizados durante esses minutos que nós vamos compartilhar daqui para frente. Vamos lá? O título da palestra é Como desenvolver a criatividade durante a Faculdade de Medicina. Antes de começarmos com o tema, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Daniel Coriolano e eu sou médico de família e comunidade. Sou apaixonado pelo ensino à distância, por compartilhar o conhecimento com você aí que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo, uma vez que eu tenho recebido bastante e-mails de vários estudantes de medicina da América Latina, Bolívia, Argentina, principalmente desses dois países. Então é um prazer compartilhar todo esse conhecimento que eu tenho a possibilidade pela internet aí com você. Então, já que estamos falando sobre criatividade, quero te convidar a utilizar a sua imaginação. Você está aqui acompanhando esse conteúdo online nesse momento, mas imagina que neste exato momento está acontecendo em alguma parte da sua cidade aquelas ações globais, onde as pessoas vão até lá, conseguem aferir sua pressão, conseguem fazer aquele teste de glicemia, conseguem ter alguma orientação de um profissional de saúde e outros profissionais também. Imagina que nesse momento a dona Joana está sendo atendida por um colega estudante de medicina ou médico como você, e aí foi verificado que a glicemia dela naquele momento, que está em jejum, está de 400. A dona Joana nega qualquer queixa, como aumento da sensação de sede, que é a polidipsia, aumento da fome, que é a polifagia, ou perda de peso, que seriam sintomas mais clássicos da diabetes tipo 2. Ela nega qualquer um desses sintomas. Agora, ela recebe a sugestão de que procure a sua unidade de atenção primária à saúde, em alguns locais chamados de UBS, Unidades Básicas de Saúde. Procure seu médico do bairro para que faça exames mais complexos e possa ter um segmento, porque o diagnóstico de diabetes tipo 2 é muito provável para esse caso. Só que a dona Joana, ela deixa para lá. Ela não acredita muito bem na diabetes tipo 2 porque não tem nenhum sintoma. Não sei se você sabe ainda, se está no início da faculdade ou já está um pouco mais avançado. A diabetes tipo 2 normalmente é diagnosticada de 8 a 10 anos após, de fato, o estabelecimento da sua doença. Por isso, fica um grande período sem sintomas. O diagnóstico muitas vezes é dado pelo teste de glicemia de jejum, e aí o paciente não tem sintoma, mas mesmo assim precisa receber algumas orientações do tocante à mudança de estilo de vida. Por isso, a dona Joana não leva em conta a doença, porque não tem nenhum sintoma. Apenas foi identificado no teste do dedo, do glicosímetro, que estava lá com seu parâmetro muito elevado. Então, ela desconsiderou aquela sugestão de ir até o posto de saúde para que pudesse seguir e cuidar melhor da sua saúde enquanto havia tempo, já que o diagnóstico, nesse caso, seria precoce. 10 anos depois, ela aparece em uma unidade básica de saúde e adivinha quem está lá para atender aquela pessoa? Você. Você recebe a dona Joana no seu consultório, ela senta e chega com uma queixa de uma acuidade visual alterada. Ela reduziu a sua acuidade visual, ou seja, ela não está enxergando muito bem. Provavelmente é um dos sintomas que o DM2 ou diabetes tipo 2 poderia proporcionar, já que como lesão de órgão-alvo, ela pode causar lesão na retina. Então, eu pergunto a você, a partir de que momento da vida da dona Joana, você é o médico mais importante para ela? A partir do momento em que ela entrou na sua sala, ou a partir desse momento aqui, de hoje, ou até mesmo de alguns dias atrás? Qual é o momento
em que você se torna o médico mais importante da vida da Dona Joana? Hoje ou daqui a alguns anos, quando você vai receber ela no consultório? Todas as suas escolhas durante a graduação de medicina vão pautar a qualidade de você como médico. Vão estabelecer se você será de fato um médico agente de mudanças para os pacientes e para a sua comunidade, ou apenas mais um técnico em medicina que vai estabelecer as condutas baseadas em protocolos, em diretrizes e por isso mesmo. A partir de que momento você se torna o médico mais importante? Bem, eu acredito fortemente que você se torna o médico mais importante da vida da Dona Joana hoje. Todas as suas escolhas, nesse momento, vão repercutir na qualidade de você como médico naquele momento do atendimento. Então, preste atenção. Estou falando isso para você, que todas as escolhas vão repercutir na visão da Dona Joana, vão repercutir no modo de tratamento. Vamos continuar aqui o conteúdo com mais uma imaginação. Então, imagina, vocês conhecem o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, tem aproximadamente 9.000 metros, fica ali na fronteira do Tibete, ali na China, e muitas pessoas querem escalar o Monte Everest. Muitas pessoas mesmo. Algumas conseguem, outras desistem na metade do caminho, outras desistem no início do caminho, já que é difícil desde os primeiros passos. Só que uma certa porcentagem de pessoas conseguem chegar lá no topo. Agora, imagine se você tivesse a possibilidade de estar lá no topo do Everest nesse momento, sem que fizesse nenhum esforço para isso, sem que houvesse necessidade de planejamento, apenas você foi teletransportado lá para o Monte Everest, lá para o pico. Qual seria a sensação que você teria nesse momento se fosse teletransportado para lá? Só para que você tenha uma ideia do desconforto térmico que você teria, a temperatura média lá é menos 26 graus Celsius. Tem muito vento, muitas possibilidades de desabamento da neve. Então eu imagino que você teria muito desconforto se você fosse teletransportado desse momento diretamente para o Monte Everest. Agora, imagina que você de fato quer escalar o Monte Everest, faz todo o seu planejamento, escreve tudo, adquire os equipamentos necessários. Imagine só a emoção da trajetória até chegar ao pico. Imagina só a transformação que você vai ter ao chegar lá no pico por ter passado por toda a jornada que a escalada proporcionou. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você nesse conteúdo aqui online. É mais importante a jornada e a transformação do que propriamente o que simboliza a conquista. Fazendo um paralelo, imagina você, no primeiro dia que entra na faculdade de medicina, recebe logo o diploma. Você se sentiria médico naquele momento? Você, naquele momento, já teria a sensação de transformação que a faculdade vai te proporcionar? Certamente não. Imagina que essa sua jornada até conquistar o título de médico será a coisa mais importante da sua vida. Vai repercutir na vida de centenas de pessoas ou quem sabe até milhares. Imagina que durante essa sua jornada você vai ter problemas, mas vem um amigo e te presta um cuidado. Você vai ter dificuldade em uma prova, mas vai vir um professor te auxiliar, te dar a mão, te proporcionar mais informações sobre aquele conteúdo. Imagine que algumas pessoas da sua casa saíram para a festa, mas um familiar seu ficou lá te dando apoio naquela madrugada que você vai precisar, porque no outro dia vai ter uma prova. Imagina só quão feliz e satisfeito
por ter passado por toda essa jornada, você vai estar na hora que receber da mão do reitor da sua instituição aquele diploma de médico. É isso que eu quero dizer para você, que a jornada e a transformação que a jornada vai te proporcionar é muito mais importante do que propriamente o que simboliza a conquista. No caso do alpinista, seria estar lá no topo. No seu caso, como médico, seria receber o diploma de médico. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você, que é mais importante é a jornada e a transformação. Fique com isso sempre na cabeça durante os anos que você vai ficar na faculdade. Só que eu tenho algo interessante para você. Quero que você torne essa jornada muito mais feliz, interessante, divertida. E aí eu tenho uma ferramenta para que você possa transformar a sua jornada de forma divertida, interessante e com muito mais transformação e aprendizado. E essa ferramenta é a criatividade. Antes de conversar e dar uma definição sobre o que é criatividade, pense aí em uma resposta a essas minhas perguntas. O que é criatividade? Você acha que criatividade é um dom? Você acha que a criatividade pode ser desenvolvida? Ou a pessoa já tem que nascer com aquele dom criativo que todos falam? Steve Jobs disse que criatividade é conectar pontos. Você vai adquirindo conhecimento e aí, em um dado momento, você tem um repertório adequado para ser criativo. Outras pessoas falam que criatividade é a imaginação aplicada. Murilo Gun, não sei se você o conhece, é um cara que fala muito sobre criatividade aqui na rede, também em suas palestras no mundo físico. Ele diz que as crianças são os seres mais imaginativos que tem. Então, nada mais justo de que um ser imaginativo também seja criativo. E aí eu quero compartilhar uma história que aconteceu na minha família. Eu tenho um primo, e na ocasião ele era bem menor, por volta de 4 anos, ou um pouco mais, 6 anos por aí. E a mãe dele estava ensinando sobre matemática. E aí perguntava quanto era 1 mais 1, quanto era 2 mais 2. E em um dado momento ela percebeu que ele estava tentando fazer as contas contando nos dedos, né? Quando perguntava quanto é 1 mais 1, ele colocava aqui, ia contar. E a mãe dele disse: Bruno, você tem que fazer as contas de cabeça. Você não pode ficar contando nos dedos. E aí a resposta dele foi: mas mãe, a cabeça só tem uma e nas mãos tenho 10 dedos. Para você ter uma ideia de que essa resposta dela foi fruto de uma imaginação muito fértil. De fato, se a gente for pensar bem, nós só temos uma cabeça e aí fica mais fácil fazer as contas com os dedos, já que temos 10. Você perceba que a criança, nesse momento, ela não deu nenhuma resposta com o intuito de causar risos, de causar humor. Foi fruto da imaginação dela, fruto dos conhecimentos que ela já tem naquele momento, e aí deu aquela resposta. O problema é que, ao longo da vida, nós vamos cometendo certos deslizes e alguns classificam de erros, porque a gente não tem um repertório muito grande para dar a resposta esperada naquele momento. Já pensou se nesse momento o meu primo fosse coibido? Se dissesse, não, tá errado, a cabeça a gente e fosse explicar detalhadamente, fosse classificar ele aquilo como erro. Então ele ia ficando bloqueado e a cada momento em que ele fosse dar uma resposta para algum problema que vai aparecendo durante a vida, ele cada vez mais ficasse com receio de dar as respostas, porque já sofreu vários bloqueios, já sofreu várias coesões da sua imaginação durante a vida. E é isso que acontece com nós adultos. A gente acaba tendo muito receio de implementar novas ideias, de implementar novas ações, porque a gente tem medo do que as pessoas pensam ou do que o que a gente acha que as pessoas vão pensar. Esse bloqueio coíbe nossa criatividade. Mais ou menos, a gente é
de uma maneira durante a infância, a gente, ao longo do período da vida, vamos sofrendo alguns problemas de que a resposta certa é aquela que a pessoa espera e não a que você dá. E aí vamos ficando cada vez mais com esse nosso poder imaginativo e criativo mais coibido. E aí exemplifica tudo que eu te falei agora nessa frase que você pode verificar aí na tela. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. E o que eu te convido é ressurgir essa criança que está aí dentro de você, se você já não é uma pessoa criativa. Imagina que você vai passar agora por um dado desafio. Você tomou uma pílula daquelas encolhedoras do Chapolin, ficou bem pequenininho e aí foi colocado em cima de uma cama. Como você conseguiria descer dessa cama? Algumas respostas que poderiam aparecer é chamar alguém para tirar você da cama, né? Ou seja, terceirizar a resolução do problema. Você poderia pedir para alguém trazer uma escada. Será que alguém que está acompanhando aqui pensaria em fazer com que o chão elevasse? Parece algo muito fora do real, mas isso é fruto da imaginação. E para que as coisas aconteçam, antes elas devem ser imaginadas. E olha só o que essa criança imaginou. Ela imaginou que o chão poderia se elevar, mas ela, além de imaginar, logicamente que sem a minúcia e a explicação que a gente poderia esperar, mas ela imaginou que o chão poderia ficar mais próximo dos seus pés. E ela fez isso que vocês viram aí no vídeo. Colocou os travesseiros no chão, o chão ficou mais próximo dos seus pés e ela conseguiu descer. Então, essa criança aí conseguiu resolver um problema sem terceirizar essa resolução do problema. Ela poderia muito bem chorar para que um adulto fosse lá tirar ela do local, mas ela, por si, resolveu fazer isso. E esse ponto que eu quero destacar para você é que para que você não fique com a solução que lhe parece mais apropriada. A solução criativa está apenas a alguns passos da solução padrão. E já que criatividade é resolver problemas iguais ou novos problemas de forma diferente, ser criativo é andar alguns passos a mais além da resposta padrão que todos, ou então pelo menos a maioria, poderia dar. Lembre-se disso como segunda dica para desenvolver sua criatividade. Não fique com a solução padrão. Sempre pense um pouquinho mais que a resposta criativa virá. E um bom exercício para que você desenvolva a sua criatividade e não fique com a resposta padrão é pensar sempre e se, ou em inglês, what if. Dessa maneira, você vai sempre visualizar a resolução dos problemas que aparecem para você, você vai visualizar uma resolução além. Então, uma dessas resoluções que aconteceu na medicina, eu vou compartilhar com você, eu quero que você acompanhe aqui esse processo criativo do nosso colega de profissão, o Stéphane Etienne Ternier. Por volta de 1880, a mortalidade dos bebês nascidos com menos de 2 quilos na maternidade lá na França era de 66%. Então, uma taxa de mortalidade muito alta. E o Ternier já estava em busca dessa redução da taxa de mortalidade dessas crianças. Há muito tempo pensando sobre isso, e um dado dia foi passear lá no zoológico. Quando ele chegou na parte onde tinha algumas aves, onde tinha alguns ovos, ele percebeu que as aves recém-saídas dos ovos, elas eram colocadas num local aquecido, que são as chocadeiras. Então ele pensou, what if? E se eu colocar os meus bebês lá, que nascem na minha maternidade, e ele é obstetra, num local aquecido? Será que isso vai proporcionar uma maior segurança para eles? Foi aí que ele contactou o Martin, que era o cuidador lá das aves, e eles desenvolveram o que hoje é a incubadora. Eles desenvolveram um local
que proporciona uma temperatura mais agradável, um ambiente termoneutro, e os bebês 66 morriam há pouco tempo. A partir do momento em que ele colocou as incubadoras, a taxa de mortalidade reduziu para 38% aproximadamente. Você reduziu muito a mortalidade, esse insight que ele teve lá no zoológico, mas ele já estava buscando uma solução. Muitos poderiam estar buscando as soluções mais padrão, ou então nem mesmo se preocupado com os problemas diante dos seus olhos. Mas o Ternier, através de um insight que temos no zoológico, estava imaginando sempre o e se. E se, então, quando ele viu a ave recém-eclodida dos ovos e colocada na chocadeira, ele pensou, e se eu fizer aquecimento para os meus bebês? E ele conseguiu êxito com essa solução criativa. E aí, com o passar dos anos, a implementação de novas tecnologias, a gente tem a incubadora como a gente vê hoje, com outros parâmetros também modificáveis, como umidade, oxigênio disponível e vários outros parâmetros. Então, talvez, por conta do Ternier, que muitos de vocês que estão acompanhando esse conteúdo estão vivos. Provavelmente tem muitos prematuros e foi ele o responsável pelo desenvolvimento da neonatologia, pelo menos por prolongar ou garantir uma maior quantidade de vivos daqueles que nasciam com baixo peso. No caso, na ocasião era menor que 2 quilos, mas hoje a gente considera baixo peso aqueles abaixo de 2,5 kg, né? Na ocasião o estudo foi feito com abaixo de 2 quilos. Então, pense todos os problemas que aparecerem para você, pense e se você fizesse diferente? Resolva problemas que não são seus. Murilo Gun fala muito disso, novamente estou citando ele porque é um cara que fala muito sobre criatividade. Resolva problemas que não são seus. Você vê algum problema na rua, na sua casa, mesmo que seja de forma teórica, que de fato você não vai implementar a solução que você imaginou, mas ao desenvolver soluções para problemas que não são seus, você terá um repertório enorme de soluções para os problemas que serão seus e que aparecerão ao longo da sua vida. Os livros dizem que a criatividade é composta de basicamente 4 grandezas. A dimensão pessoal, que envolve a sua motivação, que envolve os seus princípios. A dimensão de processos mentais, que envolve a sua capacidade de autogerenciamento das emoções. A dimensão de influência, que são as influências do meio ambiente. Por exemplo, a universidade é uma grande influência para você, a influência do ambiente e a influência social. E também, como 4ª grandeza, os produtos, que são que são as suas respostas aos problemas que lhe aparecem, e aí de forma criativa ou não. Mas se for de forma criativa, os produtos serão respostas criativas. Essas são as 4 dimensões ou grandezas da criatividade. Aí eu lhe pergunto, em algum desses pontos que eu falei para você, você percebe o tão falado dom da criatividade? Na primeira grandeza, dimensão pessoal, você tem a capacidade de traçar quais são os seus princípios, de repensar sobre isso. Na dimensão de processos mentais, com treinamento, você tem a capacidade de se motivar, você tem a capacidade de gerenciar suas emoções, você tem técnicas para isso. A influência, você, na maioria das vezes, escolhe os locais para onde vai, as pessoas com quem vai se socializar, receber essas influências, na maioria das vezes você pode escolher. E as suas respostas podem demandar um pouquinho de esforço e você dá respostas adequadas para os problemas que lhe aparecem. Então, em nenhum desses pontos existem pontos invariáveis. Tudo você pode treinar. E quando se pode treinar, se pode ser mais criativo a cada dia, baseado nas grandezas da criatividade. Então, é importante saber que ser criativo envolve mais esforço do que propriamente dom. Então, você pode mudar de uma situação que, porventura, você se ache uma pessoa não criativa para um patamar de pessoa criativa, desde que esteja disponível para pagar o preço disso.
desde que você tenha esforço para desenvolver as suas habilidades e com isso ser uma pessoa criativa. Imagina que no final da graduação você conecta todos os pontos como Steve Jobs falou. Lembra quando você está no primeiro dia de aula e alguém pergunta para você dos seus familiares ou dos seus amigos, porque quando você entra na faculdade de medicina, você já é médico ante aos seus amigos e familiares. E aí alguém pergunta para você sobre um exame ou verifica uma pressão lá e pergunta se a pessoa já é hipertensa e você provavelmente não tem pontos suficientes para ligar e dar o diagnóstico de hipertensão ou de dar o parecer sobre um exame complementar que a pessoa fez. Mas no final da graduação em medicina, você já ligou todos os pontos que adquiriu ao longo dos semestres e consegue saber sobre o exame complementar, consegue saber sobre como examinar o paciente para chegar a um diagnóstico, saber sobre como coletar a história clínica daquele paciente. Conectando todos esses pontos, você consegue dar uma resposta. Você consegue dar uma resposta se você já tiver repertório suficiente para dar uma resposta certa para aquela pessoa. Se você não tem, se não se sabe a resposta correta, você pode demorar mais um pouquinho e dar aquela resposta criativa que muitas vezes pode já resolver o problema daquela pessoa. Então, conectar os pontos é muito interessante que se faça. Então, para que você conecte pontos e seja criativo, você tem que ter um repertório muito grande. Você tem que adquirir muitos pontos. Você já deve ter ouvido por aí alguma dessas frases, como diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Ou então, lixo que entra na cabeça, né, é lixo que sai. De forma geral, isso aí quer dizer que quanto mais coisa de pouco interesse, que não contribui para seu enriquecimento intelectual, entra na sua cabeça, maior é a possibilidade de não sair nada que preste da sua boca, das suas ações, das suas palavras. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais conteúdo de qualidade você tem acesso, você faz questão de consumir, maiores são as possibilidades de você interagir com o meio, de dar respostas criativas, de resolver problemas de forma diferente da usual. Juntando todos os pontos, como Steve Jobs falou, você tem um maior repertório e maiores possibilidades e acaba se diferenciando da maioria das pessoas. Então, faça boas escolhas e selecione bem o que vai entrar na sua cabeça. Você tem a oportunidade de escolher tudo dentro da universidade, você tem a oportunidade de agir como quer, então use isso a seu favor. Faça boas escolhas, tanto de consumo de livros, de música, de amizades. Isso tudo vai influenciar na maneira como as respostas sairão ante aos problemas que aparecerão durante a sua vida, seja na vida profissional como médico ou fora na vida pessoal mesmo. Durante a minha graduação em medicina, eu li esse livro aí chamado A Teoria das Inteligências Múltiplas. O nome do autor é Gardner, ele é psicólogo. Na ocasião em que eu li, só existiam 7 inteligências, 7 primeiras aí. Depois ele inseriu essa inteligência naturalista e foi complementando a sua teoria. Mas o fato é que na sua obra, essa inteligência linguística, a musical, a lógico-matemática, a corporal, a interpessoal, a intrapessoal e depois a naturalista, essas inteligências podem ser desenvolvidas. Quanto mais desenvolvimento de habilidades você tem, maior repertório de pontos você tem na sua cabeça, maiores são as possibilidades que você terá ante os problemas da sua vida e mais criativo você será. Então, o outro ponto que eu quero destacar com você é que você desenvolva novas habilidades durante a graduação em medicina e durante toda a sua vida. Ao desenvolver novas habilidades, você vai ser uma pessoa mais criativa, uma vez que o seu repertório de problemas e de soluções será cada vez maior. Você tem a opção de escolher as suas influências e você tem a opção de desenvolver a sua criatividade. Em nenhum momento aqui eu falei em dom. Uma historinha que aconteceu comigo, assim quando eu terminei a graduação em medicina. Eu trabalhava numa cidade no interior do estado da Bahia, lá não tinha muitos recursos, e aí
um certo dia chegou uma senhora que tinha acabado de cair da escada e era evidente uma fratura no punho. Ela estava com sua estrutura deslineada, né? Ou seja, provavelmente era fratura mesmo, só que lá eu não tinha aparelho para fazer a radiografia para documentar e nem mesmo o que fazer em termos de conduta para reduzir o osso, né? Que é alinhar o osso novamente e colocar uma estrutura rígida que seria o gesso. Então, eu precisei encaminhar para outro setor, outra cidade. Só que eu precisava imobilizar aquele membro, mas não havia imobilizador naquele hospital. Eu juntei a informação de que na infância eu montava palitinhos, fazia casinhas com esses palitos de picolé que no hospital tinha, a gente utiliza como um abaixador de língua, e juntei a minha informação adquirida na faculdade de medicina de que a gente tem que proteger as articulações quando há possibilidade de fraturas, porque vai proteger as estruturas vizinhas, como músculo, como vasos sanguíneos. Então, por isso que a gente tem que imobilizar. Na ocasião, alguém deu uma resposta padrão para esse problema da imobilização. Alguém disse para enrolar um pano no punho da pessoa e encaminhar. Mas eu pensei, e se? E se eu fizer uma estrutura rígida com os equipamentos que eu tenho aqui disponível? Então eu peguei esses palitinhos aí, que são as espátulas ou abaixadores de língua, coloquei em fileira, coloquei com o esparadrapo e fiz uma estrutura rígida um pouco maior e coloquei em volta da articulação daquela paciente com uma atadura. Então eu protegi a articulação dela e ela pode ser encaminhada para outra cidade com mais segurança, redução de dor, redução de lesão de estruturas adjacentes à sua articulação. Então perceba que ter uma resposta criativa não precisa ser necessariamente genial. Ser criativo é dar respostas diferentes das usuais para problemas novos ou problemas antigos. Você pode fazer isso demandando esforço e demandando um grande repertório que você vai ter baseado no que você consome. Livros, músicas, tudo que você faz na sua vida. Para que a gente possa resumir um pouco sobre os pontos que facilitam o desenvolvimento da sua criatividade, compartilho com você aí na tela os 5 que eu citei nessa palestra online. O mais importante é a jornada e a transformação. Tenha consciência disso. Não fique com a solução padrão, sempre pense além. Lembre-se que a resposta criativa está a poucos passos da resposta padrão. Ser criativo envolve esforço. Envolve esforço muito mais do que um dom propriamente. Quarto ponto, selecione bem o que vai entrar na sua cabeça. Consuma coisas que de fato possam contribuir para seu desenvolvimento intelectual e aí você vai ter mais pontos para juntar. E o quinto ponto, desenvolva novas habilidades a cada dia. Você pode desenvolver aquelas habilidades que eu citei dos pontos da teoria das inteligências múltiplas. Eu espero que eu tenha contribuído com novas maneiras de pensar sobre criatividade aí para você, que de fato você possa implementar todas as dicas que eu compartilhei aqui nesse conteúdo de hoje. Eu desejo a você uma excelente jornada durante a faculdade de medicina, durante a vida como médico, se eventualmente você já é médico, tá certo? Um forte abraço para você e a gente se encontra nos próximos conteúdos. Até mais!